Que a maravilhosa graça e paz do Senhor seja com a amada igreja. Enorme prazer e ao mesmo tempo grande responsabilidade chegar até vocês, como qualquer um outro aqui que assuma o púlpito da igreja, não para discursar, mas sempre estaremos diante da igreja para ministrar a palavra do Senhor, a minha e a sua vida, amém? Pegue a sua Bíblia, por favor, ainda de pé, não se assente. Abra em Ruth, capítulo 1. Equipe de louvor, obrigado. Eu quero trazer uma palavra, amada igreja, fruto daquilo que Deus tem falado ao nosso coração. E eu venho com o propósito de abençoar a sua vida e creio que pela ação do Espírito de Deus nós iremos ser alimentados, amém? Amém? Nós seremos direcionados e, se preciso for, seremos também exortados. A palavra do Senhor cumprirá o propósito para o qual ela foi enviada a mim e a você neste dia. Você crê assim? Ruth, capítulo 1, abra a sua Bíblia, por gentileza, e se você achou, diga amém. Verso 1, diz o texto: Na época dos juízes houve fome na terra. O homem de Belém de Judá, com a mulher e os 2 filhos, foi viver por algum tempo nas terras de Moabe. O homem chamava-se Elimeleque, sua mulher Noemi, e seus 2 filhos Malom e Quilion. Eram efrateus de Belém de Judá, chegaram a Moabe e lá ficaram. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ela ficou sozinha com seus 2 filhos. Eles se casaram com mulheres moabitas, uma chamada Orfa e outra Ruth. Depois de terem morado lá por quase 10 anos, morreram também Malom e Quilion. E Noemi ficou sozinha com seus 2 filhos, sem os seus 2 filhos e sem o seu marido. Quando Noemi soube em Moabe que o Senhor viera em auxílio do seu povo, dando-lhe alimento, decidiu voltar com suas 2 noras para a sua terra. Assim, ela com as 2 noras partiu do lugar onde tinha morado. Enquanto voltavam para a terra de Judá, disse-lhes Noemi: Vão, retornem para a casa de suas mães. Que o Senhor seja leal com vocês, como vocês foram leais com os falecidos e comigo. O Senhor conceda que cada um de vocês encontre segurança no lar do outro marido. Então deu-lhes beijos de despedida, mas elas, as 2, começaram a chorar alto e lhe disseram: Não, voltaremos com você para junto de seu povo. Disse, porém, Noemi: Voltem, minhas filhas, porque vocês viriam comigo? Poderia eu ainda ter filhos que viessem a ser seus maridos? Voltem, minhas filhas, vão. Estou velha demais para ter outro marido, e mesmo que eu pensasse que ainda há esperança para mim, ainda que eu me casasse essa noite e depois desse à luz a filhos, iriam vocês esperar até que eles crescessem? Ficariam sem se casar à espera deles? De jeito nenhum, minhas filhas. Para mim é mais amargo do que para vocês, pois a mão do Senhor voltou-se contra mim. Elas então começaram a chorar alto de novo. Depois Orfa deu um beijo de despedida em sua sogra, mas Ruth ficou com ela. Então Noemi aconselhou: Veja, sua concunhada está voltando para o seu povo e para o seu Deus. Volte com ela. Ruth, porém, lhe respondeu: Não insistas comigo que te deixe e que não mais te acompanhe, porque aonde você for, eu vou. Aonde você ficar, eu vou ficar. O teu povo será o meu povo e o teu Deus será o meu Deus. Onde você morrer, é exatamente ali que vou morrer e ali serei sepultado. Que o Senhor me castigue com todo rigor, se outra coisa a não ser a morte me separar de ti. Quando Noemi viu que Ruth estava de fato decidida ao que, irmãos? Não insistiu mais. Eu creio que o Espírito de Deus vai aplicar essa palavra a mim e a sua vida. Você crê? Tome assento glorificando ao nosso Deus, porque Ele é digno de toda honra e de toda glória. Repita assim comigo, diga assim: a hora da verdade sempre chega. Foi fraco, para ensaio tudo bem, vamos falar mais forte. Diga assim: a hora da verdade sempre chega. Observe comigo e considere: quem fica, quem parte, quem continua
quem desiste, quem prossegue, quem para, a hora da verdade sempre chega. Tomemos inicialmente nessa mensagem por base o contexto de Noemi, Ruth e Orfa, o texto que acabamos de ler. É fato que ambas tinham afeição e carinho uma pela outra. Elas choraram juntas, elas prantearam, elas vivenciaram o luto, enfrentaram juntas a morte de Elimeleque, marido de Noemi, e também a morte de Malom e Quilion. E num primeiro momento, conforme nos mostra o texto no verso 10, você pode observar, Ruth e Orfa disseram que iriam continuar com Noemi, iriam voltar para Judá, não iriam deixá-la, não queriam abandoná-la. De pronto, elas disseram isso. Noemi deixa muito claro o que lhe aguardava. As dificuldades, assim é a vida, sim ou não? As dificuldades, as provas que teria que passar. E não havia outra opção, teria que passar pelas provas. Amada igreja, irmãos e amigos, é exatamente em contextos assim que a hora da verdade sempre chega. Repita comigo: quem fica, quem abandona, quem continua, quem desiste, quem prossegue e quem para. Sim ou não? Você concorda comigo? Sim ou não, irmãos? O verso 14, Orfa dá um beijo. No verso 10 ela disse que seguia. Depois de Noemi deixar claro para ela o que lhe aguardava, no verso 14 ela desiste. Ela dá um beijo, em sinal de respeito. Ela se despede de sua sogra. Sua opção, ela decidiu partir. Ela desistiu da caminhada. Ela parou. No mesmo verso 14, o texto vai dizer: Ruth, porém, se apegou, e não de qualquer forma, se apegou firmemente a Noemi. Ruth ficou, Ruth continuou, Ruth prosseguiu. A hora da verdade sempre chega. Uma coisa é continuar a prosseguir quando tudo nos é favorável. É fácil permanecer quando tudo é satisfatório, quando não há dissabores, quando não há dificuldades. É fácil. Outra coisa bem diferente é permanecer apesar de todos os desencorajamentos e dificuldades da vida. É nessa hora que sabemos quem é quem. Deixe nessa noite o Espírito de Deus ministrar a sua vida em duas vertentes. A hora da verdade sempre chega na nossa caminhada com Deus, e a hora da verdade sempre chega em nossa caminhada com as pessoas. Pessoas vêm, pessoas vão, sim ou não? E se Deus tirar, deixa Ele tirar. Porque a hora da verdade sempre chega. Considerando o contexto de Ruth e Orfa, a diferença entre as duas é a seguinte: depois daqui que ela dá o beijo, que ela se despede, não se ouve mais nada. Sua decisão foi tomada com base na preocupação das dificuldades que iria ter que enfrentar. E se você achar mais alguma coisa sobre Orfa na Bíblia, me fale. Mas a partir daqui, porque ela para, porque ela desiste, ela cai no esquecimento. Não se ouve mais falar sobre Orfa, porque a escolha é sempre minha e sua, sim ou não? Sim ou não? Se paramos, se continuamos, se abandonamos, se permanecemos, a decisão é minha e sua. Tanto na vida um do outro, como na nossa vida com Deus. No entanto, Ruth, não, eu estou pregando sobre ela. A história dela está registrada na eternidade, tirando lições sobre a vida dessa mulher que decidiu o quê? Continuar, prosseguir, não desistir. Você vai continuar, você vai prosseguir, a despeito de todas as vicissitudes da vida, você vai permanecer em nome de Jesus. Orfa cai no esquecimento, mas Ruth, Deus a colocou
na nobre linhagem do Rei dos Reis. Vai ver a história dela. Quem é o filho que nasce? Essa mulher é colocada na linhagem direta de Jesus. Por quê? Porque não parou. Porque não desistiu. Porque continuou. Ouça o Espírito de Deus te perguntar qual tem sido a tua história nessas duas vertentes, com Deus e com as pessoas. Como é que isso se processa na sua vida? Que tipo de pessoa nós somos? Ficamos ou abandonamos? Continuamos ou desistimos? Prosseguimos ou paramos? Me permita, como pastor de vocês, abrir meu coração aqui. Eu já decidi caminhar mais intimamente apenas com aqueles que têm sua vida convergida plenamente para a concretização dos sonhos de Deus. Já cheguei aos 40. E não posso, em hipótese alguma, perder tempo. Não que pudesse, em algum tempo da vida, perder tempo. Só que a partir de então, a consciência é maior, um pouco mais de maturidade nos é acrescentada. E com muita convicção, para onde estou indo e em que estou investindo a minha vida, eu não quero perder tempo. Tudo precisa estar devidamente canalizado, voltado para cumprir a vontade do Eterno. Não me movo por opinião pública, nem por reputação, o que os outros acham ou pensam, mas por aquilo que Deus sabe a meu respeito. E é assim que eu e você devemos nos mover na vida, ter a plena convicção de que estamos vivendo em obediência e de que estamos na direção daquilo que Deus tem para mim e para você. Espero ardentemente que você tenha conduzido a sua vida, que se resume a poucos dias, no máximo 80, no máximo. Passando disso, quem tem vigor, o que lhe resta é canseiro e enfado. Isso tem dominado a minha vida. Isso tem sido um norte. E sem nenhuma pretensão, Deus me livre e guarde, mas eu quero fazer uso das palavras do apóstolo Paulo. Em Atos 20, 24, quando ele diz assim: todavia não me importo nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo. Eu só quero uma coisa. Eu só quero terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou de testemunhar do Evangelho da graça de Deus. E é preciso estar no barco da minha vida quem caminha com esse mesmo propósito. No barco da sua vida, quem agrega, quem acrescenta, para que se cumpra na sua vida o que Deus tem para você e para a sua família, amém? Que Ele tenha misericórdia de mim e de você, porque não somos perfeitos. Que sejamos pessoas que abençoam e impulsionam as outras. Posso ouvir um amém? E quanto às pessoas, nessa caminhada da vida, a gente não faz nada sozinho. Tenho ensinado isso aqui, sim ou não? Sim ou não? Então a gente precisa um dos outros, sim ou não? Mas se Deus tirar, deixa Ele tirar. Amém ou está difícil? Eu vi um bocado de gente refletindo aí. Será que eu quero que tire mesmo? Deixa Ele tirar, irmão. Deixa Ele tirar. Que eu e você possa ouvir. Daniel recebeu de Deus um bizu. Daniel capítulo 12, verso 13, último versículo do livro de Daniel. Deus disse a Daniel: quanto a você, meu filho, faça o seguinte: siga o seu caminho até o final. Depois você vai descansar e no final dos seus dias você vai se levantar para receber a herança que lhe cabe. Mas siga o caminho até o fim. Amém? Eu sei que nessa caminhada tem uma branquinha ali atrás que está sentada. Ela vai comigo até o fim. Ela eu tenho certeza. Meus filhos também. O mais, só Deus sabe. Porque depois de Deus, a família é o quê? Prioridade. Nada e ninguém pode comprometer a nossa família. Posso ouvir um amém?
Então a minha família, eu sei que vai comigo até o fim. Mas nessa caminhada, pessoas podem chegar. Pessoas podem, mas eu não vou parar. Eu vou até o final. Você também? Olhe para quem está do seu lado, me ajude a pregar. Fale devagar, para não sair saliva, em nome de Jesus. Bem calmo. Amém? Bem calmo, diz assim: vá até o fim. Se souber Libras, fale por Libras aí. Não, Sheila? Diga assim comigo: a hora da verdade sempre chega. Chegou para Abraão e Ló. Capítulo 13 de Gênesis nos relata que a hora da verdade chegou para ambos, tio e sobrinho. Ló enriqueceu com Abraão por causa da bênção de Deus sobre Abraão. Mas Abraão entendeu que chegou a hora de se separarem. A atitude foi de Abraão. Gênesis 13, verso 8. Meu sobrinho, não precisa haver conflito entre nós, mas chegou a hora de você seguir o seu caminho. E a vida continua, irmão. É preciso se mover pela vontade de Deus, pelos planos de Deus, porque a razão de ser é isso, é deixar Deus cumprir o que Ele tem para cumprir na nossa vida. Amém? Diga assim comigo: a hora da verdade sempre chega. Já leu a parábola do joio e do trigo? Deixa eu ler para você, precisa abrir não, escuta. Jesus lhes contou outra parábola dizendo: o reino dos céus é como um homem que semeou boa semente em seu campo, mas enquanto todos dormiam, veio o inimigo e semeou o joio no meio do trigo e se foi. Quando o trigo brotou e formou espigas, o joio também apareceu. Os servos do dono do campo dirigiram-se a ele e disseram: o Senhor não semeou boa semente nesse campo não. Então, de onde veio o joio? O inimigo fez isso, respondeu ele para os seus servos. E os servos lhe perguntaram: o Senhor quer que separemos o joio do trigo? Ele respondeu: não, porque você pode arrancar o trigo com o joio. Não precisa fazer isso. Por quê? Porque a hora da verdade vai chegar. O dono da seara vai colher tudo. E na hora da verdade é ele que separa o joio do trigo. O joio vai para onde? Você conhece o texto? O joio vai para o fogo. E o trigo vai ser armazenado. A hora da verdade chega. E eu não estou aqui para botar peso na sua consciência, mas eu estou aqui para te confrontar em amor com a palavra: joio ou trigo? Cresce tudo junto. Está tudo dentro da igreja. Mas vai chegar a hora que o dono da igreja vai separar. Diga comigo: a hora da verdade. Talvez você não esteja tão alegre para dizer isso, né? Mas eu estou falando para você porque eu fui confrontado pelo Espírito Santo de Deus também. Eu não estou aqui com o dedo em riste, pregando para você como se fosse melhor do que você. A palavra de Deus é para todo mundo, ninguém foge dela. Ninguém. Aí deixa eu explicar, deixa eu ler para você a explicação de Jesus sobre essa parábola. Mateus 13, verso 36. Então ele deixou a multidão e foi para casa. Seus discípulos aproximaram-se dele e pediram: explica-nos a parábola do joio no campo. Ele respondeu: aquele que semeou a boa semente é o filho do homem. O campo é o mundo. E a boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno. O inimigo é que semeia. E o inimigo que semeia é o diabo. A colheita é o fim desta era. E os encarregados da colheita são os anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim também acontecerá no fim desta era. O filho do homem enviará seus anjos, e eles tirarão do seu reino tudo que faz cair no pecado e todos que praticam mal. Eles os lançarão na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dente. Então os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. Aqueles que têm ouvidos para ouvir, ouça. A hora da verdade sempre chega. Vocês já ouviram falar sobre Demas?
Na primeira vez que é mencionado na Bíblia, é apresentado como um cooperador. Começa muito bem. Filemão, capítulo 1, verso 23 e 24. Epáfras, meu companheiro de prisão por causa de Cristo Jesus, envia saudações. Assim como também Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. Na segunda vez, apenas seu nome é mencionado, Colossenses 4,14. Lucas, o médico amado, e Demas enviam saudações. Mas na última vez que é mencionado, a hora da verdade chegou para ele e a escolha dele não foi boa. Porque 2 Timóteo 4, versos de 9 a 11 diz: procura vir logo ao meu encontro. Porque Demas, amando este mundo, abandonou-me e foi para Tessalônica. Crescente para a Galácia, Tito para a Dalmácia, só Lucas está comigo, como Ruth, permaneceu. Mas Demas apostatou da fé. Começou até bem, meu cooperador. Mas um bom começo não é certeza de um final abençoado. Por isso, o sábio em Eclesiastes diz: melhor é o final de uma coisa do que o seu início. O final. Você vai até o fim. Você recebe essa palavra? Uma pessoa que alcançou maturidade, tanto emocional como espiritual, tem propósito de vida. Não vive ao calor do momento. Não vive com variações drásticas de humor. Uma hora é uma coisa, uma hora é outra. E isso é natural de criança, quem não amadureceu. Uma pessoa amadurecida sabe porque Deus lhe deu a vida. Se vive realmente com Deus, tem na sua vida um claro e definido senso de propósito. Qual? Fazer a vontade de Deus. O que estamos fazendo da nossa vida? Para onde estamos direcionando ela? Se a vida for vivida apenas ao sabor do momento, na base do improviso, deixa eu te dizer, você não vai chegar a lugar algum. Você lembra da parábola dos 2 filhos? Mateus capítulo 21. Um homem que tinha 2 filhos, chegando disse ao primeiro: filho, vá trabalhar na vinha hoje comigo. Esse respondeu: não quero não. Mas depois mudou de ideia e foi. O pai chegou ao outro filho e disse a mesma coisa: filho, vai trabalhar na vinha comigo hoje. Sim, pai, eu vou. Mas na hora de ir, não foi. É preciso tomar decisões. É preciso entender que Deus tira, Deus coloca. Ele é Deus, amém? Ele antecipou, ele livrou Gideão de problemas. Chamou Gideão. Quando foi agir, 32.000, Deus tirou, irmão. Gideão, deixa eu facilitar para tu. Na hora do perrengue, um bocado desse aí, ó, vaza. Deixa eu fazer uma coisa. Deixa eu passar a limpa. De 32.000, ficaram quantos? Quantos? Tem matemática aí? Menos de 1%. Você e Deus, em obediência a Ele, na direção dEle, você e Deus são maioria. Você só precisa alinhar a sua vida. Você só precisa viver em obediência. Deixa Ele tirar. Volta a dizer: tenho ensinado e vou continuar ensinando. Não fazemos nada sozinhos. Mas o próprio Cristo passou por isso. João capítulo 6, verso 66. Depois você lê. Daquela hora em diante, muitos discípulos lhe deixaram. E Jesus faz a hora da verdade chegar para os discípulos mais íntimos e diz: e vocês? Vão me deixar também? Foi o que Pedro disse? Para onde eu vou, Jesus? Só tu tens as palavras de vida eterna. Eu fico
eu permaneço, eu vou até o fim. Mas deu uma vacilada também. Deu ou não deu? É preciso que eu vá a Jerusalém e morra. O senhor não vai fazer isso não, eu estou pronto para morrer pelo senhor. Pedro. A hora da verdade vai chegar, e quando tu for provado, nesse primeiro momento, tu vai ser reprovado. Satanás quer peneirar a tua vida, e eu tenho intercedido por você. Quando você se converter, tu serás uma bênção. Estou pronto, Senhor. Ele andava é um deles. Não, nunca andei com ele. E eu não estou aqui para julgar Pedro. Mas é a debilidade. O que eu quero te conscientizar nessa noite é que a hora da verdade sempre... Charles Spurgeon se converteu aos 15 anos. No dia que ele se converteu, um sapateiro pregava, porque o pregador faltou. E o sapateiro só lia um versículo, a mensagem toda. Olhai para mim e sereis salvos. Olhai para mim e sereis salvos. Spurgeon se levantou, foi lá à frente e se entregou a Jesus. E a partir dali começa uma obra maravilhosa na vida daquele homem. Começou a pregar numa capela que estava fechada, superlotou, e ele precisava fazer assim: o povo que vinha um mês ficava sem vir 3, para que pudesse dar lugar para os outros, de tão pequenininha que era. Aí Deus dá uma palavra a ele: você vai construir a Catedral Metropolitana. Naquele tempo, 12 mil lugares. Spurgeon tinha 30 líderes que caminhavam com ele. Ele chegou para os 30 líderes e disse assim: Deus me deu uma palavra, e a gente vai construir a Catedral Metropolitana. Quem permanece comigo? 23 disseram assim: você é doido, você não tem palavra de Deus coisa nenhuma. 23 desistiram, 7 apenas continuaram. E a Catedral Metropolitana foi construída, concluída. Ele abriu uma escola de pastores para poder formar novos pregadores, para poder abrir novas igrejas. A hora da verdade sempre chega. Quem fica, quem vai embora, quem prossegue, quem desiste, a hora da verdade sempre chega. E a partir de agora, para a gente começar a concluir essa breve mensagem, eu quero que você considere comigo a nossa caminhada com Deus. Tá tranquilo aí tudo, irmão? Se as pessoas saírem, você prossegue? Amém? Prossegue mesmo? Prossiga. Consciente de que você está no centro da vontade de Deus, vivendo em obediência e vivendo o que Ele tem para você. As multidões impressionam os homens, ao Senhor nunca. Eu quero concluir essa mensagem lendo Lucas. Abra aí a sua Bíblia, por favor. 14. Lucas 14, verso 25. Quem achou, diga amém. Uma grande multidão ia acompanhando Jesus. Este, voltando-se para ela, disse: se alguém vem a mim e ama seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, até a sua própria vida, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço, para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Pois se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que a virem rirão dele e dirão: este homem começou a construir, mas não foi capaz de terminar. Ou qual é o rei que, pretendendo sair à guerra contra outro rei, primeiro não se assenta e pensa se com 10.000 é capaz de enfrentar aquele que vem contra ele com 20.000? Se não for capaz, enviará uma delegação enquanto o outro ainda está longe e pedirá um acordo de paz. Da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo que possui, não pode ser meu discípulo. O sal é bom, mas se ele perder o sabor, como restaurá-lo? Não serve nem para o solo, nem para adubo. É jogado fora. Aquele que tem ouvidos para ouvir, Jesus está dizendo o seguinte aos seus discípulos: a hora da verdade chegou.
Quando Jesus disse isso, estava indo para Jerusalém. Iria ser crucificado. Mas as multidões que estavam com ele pensavam que ia a caminho do império para subjugar e reinar sobre Roma. A expectativa das multidões quase sempre se frustram, pois em sua maioria são equivocadas. A visão do discípulo, no entanto, é bem mais apurada, realista e consciente. É isso que Jesus está tratando com os discípulos. Está dando um trato fino aqui. Jesus, na forma mais clara possível, disse que aquele que o seguisse não iria obter poderes nem glórias terrestres, mas sim deveria estar disposto de ser fiel até o sacrifício das coisas mais apreciadas da vida. E isso só é possível por amor a Ele. Curiosamente, e para espanto de alguns, Jesus diz que para sermos discípulos dele, devemos aborrecer até os nossos entes mais queridos. Aquele que ama seu pai, sua mãe, seu filho, sua filha, mais do que a mim, não é digno de mim. Como é que a gente deve entender isso? Jesus está nos afirmando que nenhum amor da vida pode ser comparado ao que devemos ter por Ele. Ele está perguntando para os discípulos: e aí? Vão me seguir mesmo ou não? A hora da verdade chegou, você é crucificado. O preço do discipulado é esse. O nosso amor ao Senhor não pode ser nada menos que de todo o coração, com todas as nossas forças, com toda a nossa alma, com tudo que temos e com tudo que somos. Há nesta passagem verdades muito sugestivas que Jesus nos ensina e que eu quero refletir com você para encerrar essa mensagem. Escute, igreja amada do Senhor. É possível ser um seguidor de Jesus sem ser discípulo. É possível seguir o acampamento sem ser um soldado do rei. É perfeitamente possível ser um curioso num grande trabalho sem fazer nada, às vezes só atrapalhando. Uma das grandes desvantagens da igreja é que nela, às vezes, há muitos religiosos e poucos discípulos. Agora, pensando sobre o discipulado que Jesus está ensinando aqui, considere o seguinte: o primeiro dever de um cristão é calcular o custo de seguir a Cristo. E é exatamente sobre isso que eu vim falar aqui, te fazer pensar para a gente concluir isso aqui. E tem custo? Tem. Preste atenção nas figuras que Jesus utiliza. A torre que o homem ia construir era provavelmente a torre de uma vinha. Estas, na época, no contexto, estavam equipadas com torres nas quais ficavam guardas contra os ladrões que podiam roubar a colheita. Um edifício sem terminar é sempre humilhante. E em todas as esferas da vida, o homem é chamado a calcular o custo. Pense comigo sobre casamento. Você que vai casar. O homem e a mulher devem considerar o custo. Não o preço de casar. Casar qualquer um casa, irmão. Falo isso com tristeza, mas já teve uma vez que eu celebrei um casamento e com 3 dias depois se separaram. Depois disso, fiquei mais criterioso. Já teve 2 ocasiões que eu disse: não celebro o casamento. E ficaram com raiva de mim. Fique. Pode ficar. Minha obrigação é obedecer ao Senhor. E casamento não é brincadeira. Me reservo ao direito de não celebrar. Porque eu acompanho. Eu sento, eu converso, eu ouço. Eu quero viver um pouquinho ali a realidade com o casal. Então a questão não é casar, a questão é permanecer casado. Ninguém pode se tornar um estudante a não ser que tenha em conta o custo da sua aprendizagem. Senão, nunca será um estudante. O Senhor, nesse texto de Lucas 15, está dizendo para os seus discípulos o seguinte: eu não quero discípulos que não tenham a devida consciência do compromisso que está assumindo comigo. Não é frequentar a igreja, é ser alguém convertido a Cristo. Aí o primeiro lugar que vão evidenciar essa conversão é dentro da tua casa. Lá você não tem máscara. Lá você e eu somos o que somos. E Jesus está tendo essa conversa aqui com os discípulos antes de ser crucificado.
Eu não quero discípulos que não tenham uma devida consciência do compromisso que está assumindo comigo. Porque senão, não vai passar do alicerce. Vai começar e não vai terminar. Que nem Demas. Começou bem, mas terminou mal. E eu estou profetizando essa palavra sobre a sua vida. Você vai até o fim. Você não será daquele que retrocede. A palavra diz, o Senhor diz lá no livro de Hebreus, que a minha alma, o Senhor fala, a minha alma não tem prazer nele. E aí o autor diz, mas nós não somos dos que retrocedem. Somos daqueles que perseveram, que vão até o final. Posso ouvir um amém? As duas parábolas são semelhantes, mas possuem ensinamentos um pouco diferentes. O que constrói a torre está livre para construir ou não, ele pode escolher ainda. Ele ainda não decidiu. Mas a hora da verdade sempre chega, sim ou não? Sim ou não? Mas o rei não. Ele não tem escolha. Pois está sendo invadido. E ele é forçado a fazer alguma coisa. Na primeira parábola, Jesus nos questiona: sente-se e calcule se você está disposto realmente a me seguir. Na segunda, ele também nos questiona: sente-se e calcule se você está disposto a pagar o preço de me obedecer ou você quer recusar as minhas orientações. Escute. Jesus não deseja ter discípulos que se precipitam para o discipulado, sem realmente considerar o que está envolvido. Porque a hora da verdade sempre chega. Feliz pela decisão do Thales, mas deixa eu abrir um pouquinho aqui, tá? A gente orou, creio que mais de um ano aí, quando Deus colocou no meu coração, eu chamei o Thales e conversei com ele. Eu digo, estou compartilhando com você o que Deus colocou no meu coração. E a minha orientação para ele foi: converse com sua esposa e orem. Tenho uma amizade com vocês, um carinho enorme, mas não vou induzir vocês, porque é algo de Deus para vocês. E aí, pediu demissão, pegou no arado e não olha mais para trás. E Deus cuida, irmão. Eu sou prova disso. A melhor coisa do mundo é servir a Deus. Eu não troco isso por nada. E via de regra, pastor lidar com o quê? Com bronca. Anote, viu? 2022 eu ainda não tiro férias, mas a partir de 2023 é regra para todo pastor nessa igreja. Tem que tirar férias para se refazer. Nas férias eu não quero saber de igreja, eu não quero saber de crente. Não me chame para pregar. Até para os meus amigos eu digo, não chame, é um tempo exclusivo para minha família. Eu vou dizer uma coisa que eu gosto de fazer quando eu estou de férias. No domingo, eu gosto de estar dentro de uma piscina, estar num cinema para quebrar a rotina completamente. Na pausa de 3 dias, no domingo eu estava numa banheira, na beira da praia, irmão, vendo o Alex pregar. 3 dias só. Eu digo mais amém por todas as coisas. Porque há um preço a ser pago. E você precisa caminhar com pessoas que você sabe que não vão te deixar. Amém? Mas existem pessoas que vêm. Existem pessoas. João 6,66. A partir daquele momento, muitos discípulos deixaram de seguir a Jesus. E aí, se frustrou? Ficou em crise de identidade? Não, irmão. A minha comida e a minha bebida é fazer a vontade do meu Pai. É assim que nos movemos. A base de tudo é você saber qual é a vontade de Deus para você. É isso. Exatamente isso. Escute. Um começo precipitado e superficial
sempre acabará em frustração. Sempre. A hora da verdade sempre chega, querido. Sempre chega. Como é que temos seguido a Cristo? Como é que temos nos relacionado com Ele? É só ler os evangelhos. Multidões e mais multidões. Por que Jesus conta a parábola do semeador? 4 tipos de corações. Jesus está dizendo para os discípulos: vocês se impressionam com a multidão. Eu conheço o coração de cada um. Eu sei quem vai receber a minha palavra de bom grado. Eu sei quem vai deixar rapidinho por causa do mundo. Eu sei, eu conheço a todos. Mas eu vim aqui profetizar sobre a sua vida. Você vai continuar em nome de Jesus.